Doces ou travessuras? Com certeza você já ouviu ou leu essa frase em algum lugar, em algum filme, livro ou série, especialmente no mês de outubro. E se já está familiarizado com a expressão, sabe que ela está ligada a uma das festividades mais famosas do mundo, o Halloween, conhecido no Brasil como Dia das Bruxas, celebrado no dia 31 de outubro. Mas quais as origens desta festa que se popularizou nos Estados Unidos e se espalhou ao redor do mundo? Sejam muito bem-vindos ao Dynamite TV, hoje com a participação especial do escritor, compositor e músico Dario Saek. E conheçam hoje as histórias e curiosidades por trás do Halloween. De acordo com estudiosos e historiadores, o Halloween tem suas origens nas tradições celtas e resulta de uma mistura de traços de uma cultura religiosa e pagã. Os celtas eram um povo que habitava as Ilhas Britânicas, que praticava suas crenças e celebrações séculos antes da introdução do cristianismo na região. E dentre essas celebrações estava o Samhain, realizado todos os anos entre 31 de outubro e 1º de novembro. O Samhain era um dos períodos mais importantes do calendário celta. Primeiramente comemorava-se a passagem do ano celta, que tinha início no dia 1º de novembro. Celebrava-se também a passagem do verão para o inverno e o início das colheitas. Mas o Samhain também continha uma conotação sobrenatural. Os celtas acreditavam que neste período as barreiras existentes entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos deixava de existir. Deste modo, os mortos do último ano vagariam pela terra para rever seus familiares antes de partirem para o seu destino final. Além dos mortos, era dito que outros seres sobrenaturais, incluindo espíritos malignos, visitariam a Terra com os limites entre os dois mundos suspensos. Por conta disso, durante o festival, as pessoas iluminavam as vilas e os caminhos com lanternas e fogueiras, para afastar os maus espíritos. Além disso, andavam pelas ruas usando máscaras e disfarces para não serem reconhecidos pelas entidades malignas. Outra forma de afastar os espíritos mal intencionados era esculpir rostos macabros em nabos, costume que mais tarde daria origem a outra figura muito famosa do Halloween, Jack O'Lantern. Já o Halloween propriamente dito, de acordo com estudos, tem sua origem na fusão de elementos da cultura celta com elementos introduzidos pelos cristãos durante a expansão do cristianismo nas Ilhas Britânicas. Desde o seu surgimento, a Igreja Católica incentivou a cristianização da Europa. Para facilitar a assimilação do cristianismo em regiões pagãs, a estratégia era ressignificar elementos e práticas dessas culturas, tornando-as cristãs. E no caso dos celtas, isso também ocorreu. Durante a Idade Média, mais especificamente no século XVIII, o Papa Gregório III transferiu a festa do Dia de Todos os Santos, que era celebrado em 13 de maio, para o dia 1º de novembro. Posteriormente, o Papa Gregório IV estendeu a medida para toda a cristandade. Como uma grande festa que era, esta ganhou sua celebração vespertina ou vigília, que prepara a festa no dia anterior, no caso 31 de outubro. Na tradução para o inglês, essa vigília se chamava All Hallows Eve, ou Vigília de Todos os Santos, passando pelas formas All Hallowed Eve, ou Halloween e por fim chegando à sua forma atual, Halloween. Os historiadores não sabem se essa medida foi realizada como uma forma de combate à influência do Samhain,
mas de qualquer maneira, por meio dela, se consolidou um período de comemorações cristãs nas Ilhas Britânicas, conhecidos como All Hallowtide, período que se estendia de 31 de outubro a 2 de novembro, tendo 3 comemorações. Mas somente no século XIV são encontrados registros que fazem menção ao período em nomenclatura parecida com a que citamos. As 3 comemorações do período eram All Hallows Eve, comemorado em 31 de outubro como a véspera do Dia de Todos os Santos, All Saints' Day, comemorado em 1º de novembro como Dia de Todos os Santos, uma data de veneração aos santos da Igreja, e All Souls Day, comemorado em 2 de novembro como Dia de Finados, data dedicada à oração e respeito aos mortos. Mesmo com a consolidação do cristianismo nas Ilhas Britânicas, os traços da cultura pagã ficaram marcados no inconsciente popular. E assim, uma série de costumes realizados durante o Samhain foram transferidas para as celebrações que marcavam o All Hallowtide. Durante as comemorações, os cristãos passaram a usar as fogueiras para afastar o que consideravam práticas demoníacas. E crianças começaram a ir de casa em casa realizando orações pelas almas dos que estavam no purgatório. Em troca, essas crianças recebiam um bolo chamado Soul Cake. Isso se estenderia e se tornaria outro grande costume do Halloween que conhecemos hoje. Por volta do século XIX, com uma migração maciça de irlandeses, o Halloween finalmente chegaria aos Estados Unidos. É dito por alguns historiadores que a festa não se realizava no país durante o período de colonização. Porém, outros afirmam que a festa já existia, mas era extremamente limitada pela rigidez religiosa dos puritanos. No início do século XX, o Halloween ganhou tremenda força e importância nos Estados Unidos e absorveu práticas tradicionais dos britânicos, adicionando outras com o tempo. Atualmente, o Halloween é uma das festividades mais importantes dos Estados Unidos, mobilizando em média 170 milhões de pessoas, que por sua vez gastam bilhões de dólares com fantasias, doces e artefatos. No Brasil, Halloween foi introduzido em meados do século XX e popularizou-se nas últimas décadas, ganhando maior força graças ao advento da internet. Conhecido por aqui como Dia das Bruxas, neste período são realizados, principalmente, festas para adultos se fantasiarem, embora em algumas escolas sejam realizadas festividades do tipo para as crianças. Com o passar do tempo, muitas críticas à implementação de uma festa da cultura norte-americana e britânica no cenário cultural brasileiro começaram a surgir, resultando até em uma movimentação política que transformou 31 de outubro no Dia do Saci, como uma forma de fazer a cultura brasileira representada pelo nosso folclore ser também valorizada. Mas isso não impediu o crescimento constante e a popularidade cada vez maior do Halloween em terras brasileiras. Em declaração feita no ano de 2009 pelo Vaticano, o Halloween foi condenado como uma festa perigosa e carregada por diversos elementos anticristãos. Durante os anos de expansão da celebração, é possível notar diversas manifestações e comentários de pessoas estigmatizando e demonizando a data. Mas o fato é que muito se diz, mas poucos são aqueles que examinam e estudam minuciosamente os significados de tal festividade. E ao que tudo indica, o Halloween vai perdurar, divertir e amedrontar muita gente por longos e longos anos. E você, o que pensa a respeito?
Conhecia a história e as origens do Halloween? Acredita nos elementos e significados da data? Comemora essa festividade ou para você tudo é apenas algo comercial e de cunho exclusivamente estrangeiro? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Se gostou do vídeo, deixe seu like, compartilhe nosso trabalho com seus amigos e se inscreva no canal. E não percam a segunda parte do vídeo, que publicaremos contando mais curiosidades sobre os costumes e elementos do Halloween, tanto nos Estados Unidos quanto ao redor do mundo. Muito obrigado por assistir até aqui e até breve.